Então, eu sou a professora Rosália Moraes Torres, cardiologista, professora da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenadora do curso de eletrocardiografia da graduação da Faculdade de Medicina. Então, essa aula é uma aula em que nós vamos abordar um pouco de tudo do eletrocardiograma normal. Eu vou tentar simplificar, vou tentar, inclusive, brincar um pouquinho com vocês, para que vocês guardem mais rapidamente, né, aquilo que precisa ser aprendido. E vamos começar assim do básico. Então, eu vou considerar que vocês sabem muito pouco de eletrocardiografia e vou começar assim do zero. Então, com isso, a gente vai indo crescendo até terminar a aula de hoje, ok? Então, vamos começar o nosso primeiro slide, que é uma imagem do Atlas do Néter. Quer dizer, é importante vocês terem a referência para que, se quiserem estudar melhor a imagem, tenha alguma forma, né, de localizar. Então, nessa imagem, vocês podem ver como é que se dá a despolarização ventricular e os vetores de despolarização. Em eletrocardiografia, a gente trabalha o tempo todo com essa ideia de vetores. Essa ideia é muito importante porque nos dá exatamente a dimensão, né, tridimensional do estímulo elétrico. Então, o estímulo que perpassa todo o tecido cardíaco, ele tem que seguir a tridimensionalidade da estrutura cardíaca. Reparem lá naquele primeiro desenho, nós temos a ativação dos átrios. Essa ativação dos átrios, ela começa no nó sinusal, que está situado lá acima assim, do átrio direito, né? Então, o estímulo sai do nó sinusal e tem que estimular o átrio direito, que é uma estrutura situada para frente e para a direita, e depois ele tem que estimular o átrio esquerdo, que é uma estrutura situada para trás e para a esquerda. Então, o vetor resultante dessas duas ações, que é a ativação do átrio direito para frente e para a direita, e a ativação do átrio esquerdo para trás e para a esquerda, gera um vetor resultante parecido com este que é mostrado aqui neste primeiro desenho. Então, é um vetor que vai para a esquerda, né, de cima para baixo, e da direita para a esquerda, porque o estímulo sai do átrio direito, onde está o nó sinusal, ativa o átrio direito e o átrio esquerdo. Em seguida, eu acho que talvez essa seja a imagem mais assim, importante desse slide. O desenho mostra como que se inicia a ativação do ventrículo. Normalmente, nós pensamos que a ativação do ventrículo ela se dá de cima para baixo, como se fosse água descendo a cachoeira. Não é assim. A estimulação do ventrículo, ela ocorre, em primeiro lugar, na porção médio-septal, como vocês podem ver no segundo desenho. Parece estranho, mas é exatamente assim. A primeira porção do ventrículo a ser ativada é a porção médio-septal, e essa porção médio-septal ela é ativada da esquerda para a direita e gera um pequeno vetor de ativação, obviamente, da esquerda para a direita. Esse vetor é pequeno em termos de magnitude, mas é um vetor extremamente importante em eletrocardiografia, porque ele se diferencia dos demais em termos de tempo. Ele é um vetor precoce, então ele é facilmente individualizável no eletrocardiograma. Em seguida, nós vamos ver duas imagens mostrando a ativação dos ventrículos. Na verdade, nesse momento aí 3 e 4, nós temos vetores que vão ativar o ventrículo direito, que é uma câmara situada na frente, então é um vetor para a frente e para a direita, e teremos também vetores de ativação do ventrículo esquerdo para trás e para a esquerda. Como quase tudo no coração é voltado para a câmara que trabalha em alta pressão, o ventrículo esquerdo, então esse vetor resultante da ativação dos ventrículos direito e esquerdo,
ele na verdade é um vetor tendencioso para essa câmara dominante. Então, o vetor resultante da ativação dos ventrículos direito e esquerdo é um vetor que vai da direita para a esquerda, de cima para baixo e para trás, porque o ventrículo esquerdo está situado posteriormente ao ventrículo direito. É muito importante a gente ter essa ideia, né? O vetor de ativação dos átrios, nós temos dois. Um que vai para frente, para a direita, outro que vai para trás, para a esquerda. O vetor resultante é da direita para a esquerda. A ativação do ventrículo não começa de cima para baixo, como habitualmente a gente imagina, começa pela porção médio-septal. Nós temos um vetor único, bem assim, isolado, de ativação médio-septal, da esquerda para a direita, e em seguida vários vetores, mas esses vários vetores podem ser representados por um vetor menor de ativação do ventrículo direito à direita e para frente, e outro de ativação do ventrículo esquerdo para trás e para a esquerda. Quando nós ponderamos essas duas forças principais, nós encontramos uma resultante que é também para trás e para a esquerda, porque ela se dirige, essa resultante é influenciada pela câmara esquerda. Em seguida, nós temos o término da ativação ventricular, é esse desenho aí de baixo à esquerda. Então, a ativação ventricular, ela termina com a ativação das porções superiores do ventrículo, que ainda não tinham sido ativadas, já que a ativação do ventrículo começou pela porção médio-septal. Então, nós temos vetores que vão principalmente para cima, né? Então, os vetores finais de ativação dos ventrículos, eles se dirigem para cima. No segundo desenho embaixo, nós temos o ventrículo totalmente despolarizado ou ativado, né? Então, o próximo passo será a repolarização ventricular, e a repolarização ventricular, ela começa em indivíduos saudáveis e normais, ela começa do epicárdio para o endocárdio. Então, o vetor de repolarização ventricular, ele não começa de onde começou a despolarização. É outro conceito importante. A repolarização ventricular, ela começa do último ponto para o início. Então, ela começa do epicárdio e caminha, um vetor que caminha de marcha ré, por assim dizer, em direção ao endocárdio. Essa característica da repolarização faz com que a ponta do vetor sempre esteja voltada para o epicárdio. Isso vai nos dar algumas características importantes do eletrocardiograma normal. O último desenho, embaixo à direita, é um ventrículo totalmente repolarizado, descansado, pronto para outra fase de despolarização. Vamos ao próximo slide, então. Bom, nós vamos imaginar aqui, pensar aqui, que nós estamos na posição de uma derivação situada à direita. Como que uma derivação situada à direita enxergaria um eletrocardiograma normal? Se vocês acompanharem comigo, verão que não é uma coisa tão difícil assim entender eletrocardiograma normal. Vamos lá em cima, à esquerda, né? Nós temos aquele vetor, que é o vetor resultante de ativação dos átrios. Como eu disse anteriormente, nós temos um vetor para frente, para a direita, outro para trás e para a esquerda, mas o vetor resultante, ele vai da direita para a esquerda. Então, o vetor habitual de ativação dos átrios, ele se situa lá no círculo trigonométrico, mais ou menos em torno de mais 60 graus, né? Então, se eu tiver uma derivação com esse olhar que está desenhado aí nessa tela, né, um olhar da direita, então, se eu tiver uma derivação à direita e for enxergar e registrar a forma como a ativação dos átrios ocorreu, eu estarei com duas possibilidades. Eu poderei ver esse vetor indo para a esquerda, e se ele vai para a esquerda, eu registro uma onda negativa, porque está se afastando de mim, portanto, uma P negativa.
ou eventualmente eu posso estar a 90 graus desse vetor de ativação e registrar uma onda P, primeira parte positiva e a segunda negativa. Então, uma derivação situada à direita, dependendo do ângulo que o vetor faz, ele pode enxergar uma onda P da ativação atrial, ou negativa, ou positiva ou negativa, eventualmente, dependendo da posição, positiva. Olha agora o que vai acontecer com esse vetor médio septal, que é o vetor que ativa inicialmente o ventrículo. Como nós falamos antes, esse pequeno vetor, bastante individualizado, ele vai da esquerda para a direita. É um vetor pequeno, de pequena magnitude. Deveria até ser grande, porque o septo interventricular é uma estrutura grande, né? Que atravessa todo o coração, praticamente, todos os ventrículos. Mas é um vetor pequeno. Se eu estou à direita, eu enxergo esse vetor caminhando em direção a mim. E se eu encontro qualquer força caminhando em direção a mim, a ponta da seta está voltada para um eletrodo qualquer, uma derivação da direita, eu registro positividade. Portanto, numa derivação da direita, o eletro, o QRS, né, a ativação dos ventrículos, começa com uma pequena positividade. Em seguida, reparem aí o terceiro desenho, né, que é embaixo à esquerda, nós temos os vetores que indicam a ativação do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Como a força predominante no coração é do ventrículo esquerdo, nós temos uma resultante que vai da direita para a esquerda, um vetor predominante, que é predominante para a esquerda. Né? Então, ele vem, deixa eu tentar colocar a seta aqui, não sei se eu vou conseguir, ele vem da direita para a esquerda. Se ele vai da direita para a esquerda, a ponta dessa seta ela está na direção contrária de uma derivação que está à direita. A derivação da direita terá que necessariamente registrar uma pequena negatividade. Né? Aqui, agora estou conseguindo controlar melhor. Bom, terminando aqui a ativação dos ventrículos, então eu tenho aqueles últimos vetores que ativam as porções mais superiores do ventrículo, são vetores que se dirigem para cima, né? E um pouquinho para a direita. Se vão para cima e para a direita, uma derivação da direita terá que registrar uma pequena positividade final. Enfim, nós temos também, depois disso, a repolarização, que nas derivações da direita estará acompanhando, e também as da esquerda, a repolarização acompanha a polaridade do QRS, na maioria dos eletrocardiogramas normais. Então, quando o QRS é predominantemente negativo, a onda T, que indica a repolarização, ela é predominantemente negativa também. Então, a polaridade da repolarização geralmente acompanha a polaridade do QRS. QRS negativo dará ondas T negativas. QRS predominantemente positivos vão gerar ondas T positivas. E se eu estiver do lado esquerdo? Vamos imaginar agora como que uma derivação da esquerda vai registrar os mesmos eventos elétricos cardíacos. Vamos começar lá da ativação do átrio. Repare o desenho lá em cima, né, à esquerda. Vou colocar a setinha. Então, nós vimos que a resultante da ativação dos átrios gera um vetor que vai da direita para a esquerda. Nós temos, na verdade, dois vetores. Esse vetor é o resultante da ativação do átrio direito para frente e para a direita e da ativação do átrio esquerdo para trás e para a esquerda. Essa é a nossa resultante. Se eu tenho uma derivação à esquerda, são várias lá no círculo trigonométrico, né? Ou, melhor dizendo, no sistema hexaxial de Bailey, então, essa ponta da seta da ativação dos átrios está indo em direção à esquerda e a onda P, que representa a ativação dos átrios, será registrada como positiva. Então, nas derivações da esquerda, sempre a onda P
tem que ser positivo. Olha, fácil de entender. Você pode extrapolar isso para todas as derivações da esquerda. Vamos analisar agora o pequeno vetor médio septal que inicia a ativação ventricular. Ele sempre se dá em indivíduos normais da esquerda para a direita. Portanto, a ponta da seta desse vetor se dirige para a direita. Então, uma derivação que estiver localizada em qualquer ponto aqui, onde eu estou mostrando com a seta, à esquerda, vai enxergar a cauda do vetor e não a ponta. E a cauda do vetor, enxergar a cauda do vetor, significa, em termos de eletrocardiografia, enxergar negativo. Portanto, esse pequeno vetor médio septal será enxergado, por assim dizer, em todas as câmaras esquerdas, com uma pequena negatividade inicial. Nós vamos chamar essa onda de pequena onda Q inicial fisiológica das derivações da esquerda. Vamos continuar a nossa análise, né? Em seguida, nós temos a ativação dos ventrículos. Reparem, nós teríamos aqui um vetor ativando o ventrículo direito para frente e para a direita, um outro vetor ativando o ventrículo esquerdo para trás e para a esquerda. A resultante disso, desses dois movimentos, reflete a predominância do ventrículo esquerdo. Portanto, o vetor resultante será para trás e para a esquerda. Para trás e para a esquerda. Então, uma derivação situada aqui à esquerda, necessariamente vai enxergar a ponta dessa seta de ativação do ventrículo e vai ter que fazer um registro positivo. Finalmente, nós temos a ativação das porções superiores do ventrículo, que geram vetores para cima e levemente para a direita. Portanto, uma derivação situada à esquerda vai enxergar também a cauda desse vetor e vai registrar uma pequena negatividade. É por isso que nós dizemos que nas derivações esquerdas, habitualmente o complexo QRS é clássico. Quer dizer, ele tem Q, R e S. Tem as três ondas clássicas do QRS. Isso vale para todas as derivações da esquerda. E quais são as derivações da esquerda? Derivações da esquerda são D1, como está mostrado aqui no desenho, reparem, D1, AVL, D2 e, dependendo um pouco o meio de campo aqui, AVF. Essas derivações são do plano frontal, são da esquerda. Então, da esquerda, AVL, D1 e D2. No plano horizontal, que vai de V1 até V6, as derivações clássicas da esquerda são V5 e V6. Eventualmente, dependendo da posição ou da rotação cardíaca, V4 também pode enxergar como se fosse uma derivação da esquerda. Mas o que vocês não podem esquecer é que as derivações da esquerda enxergam QRS clássico, QR e S, e as derivações da esquerda são AVL, D1 e D2 no plano frontal, V5 e V6 no plano horizontal. Como é que será a repolarização vista por uma derivação da esquerda? A repolarização, como eu disse, começa do epicárdio para o endocárdio e a ponta da seta continua olhando para o epicárdio. Portanto, uma derivação que estiver à esquerda vai enxergar a ponta da seta da repolarização, do vetor de repolarização, então vai registrar uma onda T positiva. Olha, vale essa regra de novo. QRS predominantemente positivo, onda T positiva. Olha bem, nós dissemos que a onda T acompanha, de modo geral, a polaridade do QRS. QRS positivo, onda T positiva. QRS negativo, nas derivações direitas, onda T predominantemente negativa na maioria dos indivíduos. Vamos continuar, então, tem mais coisas interessantes aqui nos próximos slides. Bom, esse é um traçado eletrocardiográfico clássico. Então, nós temos ali onda P, QRS, onda T.
Reparem que nós temos, além dessas ondas, P, o complexo de ondas, que é o QRS, e a onda T, e nós temos uma onda que a gente não vê com muita facilidade, não existe em todos os indivíduos, existe mais nos bradicárdicos, que é a onda U. Além dessas ondas, nós temos alguns intervalos, reparem os intervalos. Nós temos o intervalo PR e temos o intervalo QT. Quando eu somo tudo, do início da onda P até o final da onda T, eu chamo isso de sístole elétrica cardíaca. Depois da onda T até o início da próxima onda T, eu chamarei isso de diástole elétrica cardíaca. Nós vamos falar sobre cada uma dessas ondas normais e cada um desses intervalos nos próximos slides, para que vocês tenham uma noção geral do eletrocardiograma normal. Reparem aqui como é que é o papel do eletrocardiograma. Ele é todo milimetrado, propositalmente, para a gente conseguir fazer medidas, né? Então, é um papel milimetrado padrão, e nós temos pequenos quadradinhos nesse papel, eu estou mostrando aqui com a seta. Esses pequenos quadradinhos têm um valor fixo em termos de tempo e também em termos de magnitude ou de voltagem, né? Então, nós dizemos que no eixo horizontal, nós medimos tempo. Quer dizer, no eixo de X, né, pensando em ordenadas abscissas, no eixo horizontal ou no eixo de X, nós temos tempo. Cada quadradinho, ele tem 1 milímetro, olha aqui nessa quadrinho do lado, cada quadradinho pequeno, ele tem 1 milímetro no papel, ele dura 40 milissegundos, ou, se preferirmos, podemos dizer que ele dura 0,04 segundos. Esse mesmo quadradinho pequeno, ele tem uma altura. Essa altura mede a voltagem. Então, no eixo de Y, nós temos a voltagem, a magnitude da força elétrica, tá? Então, cada quadradinho desses pequenos, ele tem 1 milímetro no eixo vertical, ele aqui, 1 milímetro no eixo vertical, e ele vale, entre aspas, 0,1 milivolt nesse eixo de Y ou eixo vertical. Reparem que os quadradinhos pequenos, eles se agrupam em um quadrado grande, um quadrado maior. Nem diria que é grande, mas é um quadrado maior. Então, nesse quadrado maior, nós temos no eixo horizontal, eu tenho 5 quadradinhos. Reparem, 5 quadradinhos, que em termos de tempo, 5 quadradinhos vão valer 5 milímetros. 5 milímetros vezes, então, nós temos 5 quadradinhos vezes 40 milissegundos. Isso vale, esse quadrado maior vale 200 milissegundos. Ou, se eu quiser, já que são 5 quadradinhos, isso vai valer também 0,20 segundos, dependendo da unidade que eu quero utilizar. Então, esse quadrado maior, no plano ou no eixo horizontal, ele vale 0,20 segundos. Então, esse papel corre a uma velocidade de 0,20 segundos, tá? No eixo vertical, né, que mede magnitude ou voltagem da força elétrica, cada quadradinho pequeno vale 0,1 milivolts. Então, 5 quadradinhos pequenos vão valer 0,5 milivolts. Reparem que o papel do eletrocardiógrafo, ele vai correr a uma velocidade fixa que nós vamos determinar a ele. Mas é muito importante vocês já terem uma noção do que é um padrão de eletrocardiografia. Antes de nós registrarmos qualquer traçado eletrocardiográfico, nós devemos pedir ao técnico, ou nós mesmos devemos fazer, aquilo que nós chamamos de padrão. Todo aparelho te dá a chance de fazer o padrão, que é uma forma de você verificar
se o aparelho está adequadamente calibrado e se aquele traçado que você vai obter, se ele pode ser analisado assim com segurança. Então, por favor, peçam sempre aos técnicos para apertarem a tecla de padrão, isso existe em todos os equipamentos, para demonstrarem que o aparelho está bem calibrado. E quando é que o aparelho está bem calibrado? Quando o traçado que é mostrado nos quadradinhos, no papel milimetrado, parece com esse aqui, um retângulo, cujos lados formam ângulos retos, não formam espículas e nem formam, como está esse aqui que eu estou mostrando um pouquinho, para vocês, estou levemente descalibrado, mostrando cantos arredondados. Então, tem que parecer um retângulo, sem que existam espículas, nem que os cantos estejam arredondados. Muito bem, então quando nós analisamos um eletrocardiograma, a outra coisa que a gente tem que pensar, depois que a gente analisa e vê se está dentro do padrão, e depois que a gente conhece o que vale cada quadradinho pequeno e os quadrados grandes, é fazer o cálculo da frequência cardíaca. A frequência cardíaca, na verdade, ela varia um pouco ao longo do dia. A gente não precisa ficar preocupadíssimo de fazer uma conta de frequência cardíaca numa calculadora. Não há necessidade disso, porque em cada momento nós temos uma coisa que é a variabilidade da frequência cardíaca, então nós vamos ter variações respiratórias da nossa frequência cardíaca, vamos ter variações que têm a ver com o momento do dia, se é após uma refeição, se estamos fazendo um exercício, se estamos sob estresse emocional. Então, isso varia. Então, não precisamos ser assim, absolutamente matemáticos para fazer essa conta. Mas, de um modo geral, como o papel caminha, né, pelo aparelho a uma velocidade constante, essa velocidade constante habitualmente faz com que corram pelo mesmo ponto do aparelho, né, pelo marcador dentro do aparelho, corram 1.500 quadradinhos por minuto. Uma velocidade padrão, então, nós teremos 1.500 quadradinhos por minuto passando, é a velocidade que a gente impõe ao aparelho. Então, a melhor maneira da gente fazer o cálculo da frequência cardíaca é pegar dois eventos elétricos. A gente geralmente pega numa só derivação. Nós vamos pegar dois eventos elétricos, por exemplo, uma onda positiva R do eletrocardiograma, e contamos os números de quadradinhos entre duas ondas R, duas espículas consecutivas. Então, quando eu conto esse número de quadradinhos e faço a seguinte conta. Como correm 1.500 quadradinhos, eu faço 1.500 dividido pelo número de quadradinhos entre duas ondas R, pode ser em qualquer onda, mas elas têm que ser consecutivas, tá? Eu terei aí a minha frequência cardíaca. Reparem no exemplo que a gente dá aí, aqui entre duas espículas de onda R, eu tenho 17 quadradinhos. Então, 1.500 dividido por 17 deu 88 batimentos por minuto. Eu poderia fazer por aproximação, dividir 1.500 quadradinhos, 1.500 por 20 quadradinhos, por exemplo, né? Então, eu teria 75. Como é 17, eu poderia dizer assim, não, então a frequência é um pouquinho maior do que 75, deve estar acima de 80, por exemplo. Não teria muita importância, exceto, só vai ter muita importância se você calcular bem a frequência quando você está dentro dos valores, dos limites de frequência considerados normais, ou quando você vai analisar algumas taquiarritmias, tá? Nesse outro caso aqui, repare, eu tenho 32 quadradinhos entre duas espículas consecutivas. Eu poderia dividir 1.500 por 30, né? Que já me daria aqui 50 BPM, mas como eu tenho 32, eu poderia, assim, mais ou menos aproximar entre 48 e 47 batimentos por minuto. Nada impede que você use, né, a calculadora, né? Mas às vezes é bom fazer uma conta mais rapidinha de cabeça para você não ficar agarrado na frequência cardíaca. Vamos seguir, então, mais um pouquinho de eletronormal no próximo slide.
Reparem que, ainda considerando a frequência cardíaca, a gente pode calcular a frequência atrial e também a frequência ventricular. Como que a gente faz isso? Para eu calcular a frequência atrial, eu conto o número de quadradinhos entre duas ondas P consecutivas. Para eu calcular a frequência ventricular, eu conto o número de quadradinhos entre duas ondas ventriculares consecutivas. Por exemplo, duas ondas R, duas ondas S, né? Ou duas ondas Q. Eu escolho, mas teria que ser na mesma derivação e teriam que ser consecutivas. Reparem aqui, nesse desenho, nesse traçado, né? Eu tenho, na verdade, duas ondas P. Nesse caso aqui, desculpa, eu tenho a onda P, o QRS, e se eu fizer a conta de uma onda P para outra, né, a melhor forma de calcular a frequência da onda P é contar a partir do início da P, porque o pico da P ele é um pouquinho achatado, às vezes ocupa 2 quadradinhos, e aí você vai ter um pouco de dificuldade de fazer essa conta. Então, nós começamos assim, o início de uma P até o início da próxima P, contei, neste caso aqui deu 13 quadradinhos, e eu tenho uma frequência atrial de 115 batimentos por minuto, né? Aqui neste caso, é um caso especial, porque eu tenho mais ondas P do que QRS, então a frequência atrial vai ser diferente da frequência ventricular. Reparem, aqui eu tenho uma onda P, aqui eu tenho outra onda P, aqui eu tenho outra onda P, né? E a frequência ventricular vai ser diferente. Então, neste caso específico, para a frequência atrial, vou dividir 1.500 por 16, que é a distância entre duas ondas P, deu 94 batimentos por minuto. E a frequência ventricular, olha, a distância entre duas ondas R consecutivas foi 40 quadradinhos, 1.500 dividido por 40, é a mesma coisa que 150 dividido por 4, já que eu corto esse zero, corto esse zero, 150 dividido por 4, isso aí vai dar 38 batimentos por minuto. Então, repare, o mesmo indivíduo, o mesmo elétron no mesmo momento, essa pessoa tem 94 batimentos por minuto de batimento atrial, e tem 38 de batimento ventricular, porque neste caso existe uma patologia, existe uma doença provocando isso, uma alta frequência atrial e uma baixa frequência ventricular. Esse exemplo aqui, só para mostrar para vocês a importância da gente calcular para um mesmo indivíduo no mesmo eletrocardiograma, tanto a frequência atrial, que é a distância entre duas ondas P consecutivas na mesma derivação, quanto a frequência ventricular, que é a distância de preferência entre duas ondas R consecutivas numa mesma derivação. E tudo isso é dividido por 1.500, que é o número de quadradinhos que passa pelo mesmo ponto em 1 minuto num eletrocardiograma. E o ritmo? A próxima coisa que a gente tem que dizer do eletrocardiograma é se o ritmo nasceu do nó sinusal ou não. Então, nós temos vários tipos de ritmos no coração e a maioria dos que são anormais, nós vamos chamá-los de não sinusais, né? Então, o ritmo sinusal é o ritmo próprio, característico do nó sinusal. Então, o nó sinusal, ele tem células especializadas para produzir, né, estímulos, né, e que vão ser transmitidos para o resto do coração. Então, ele tem que ter a capacidade de, em palavras mais simples, se autoestimular. Então, o nó sinusal, ele está lá em cima e à direita. Tudo que ele gerar sai da direita para o resto do coração. Então, nós dizemos que para as câmaras esquerdas, o ritmo do nó sinusal, ele sai da direita e caminha esquerda, né? Então, reparem bem isso aqui. Geralmente, como nós vimos bem no iníciozinho da aula, em derivações da esquerda, a onda P é positiva. E o QRS também, ele é clássico, ele tem a morfologia Q pequeno, R grande, S pequeno, morfologia QRS clássica, e a onda T habitualmente é positiva. Então,
a maior parte dessas definições de ritmo sinusal que a gente vê nessa tela, elas têm a ver com o vetor de ativação dos ventrículos. Então, olha bem, a onda P para um ritmo ser sinusal, ela é positiva em D1, D2, são derivações da esquerda. Eu diria que elas também são positivas em V5 e V6, derivações da esquerda. Agora, ela necessariamente, a onda P, terá que ser negativa numa derivação da direita, porque a derivação da direita enxerga a onda P indo para a esquerda. Então, é importante que você guarde o que é ritmo sinusal. É o ritmo característico do nosso sinusal e, caracteristicamente, também a onda P será positiva nas derivações esquerdas, D1, D2, até a VL, V5 e V6, e também, geralmente, é positiva em AVF, e ela terá que ser negativa numa derivação da direita, que é o nosso clássico de derivação direita, é o AVR. Toda onda P, quando o ritmo é sinusal, tudo ocorre normalmente. Então, a família QRS, ela está completa. Eu digo que quando o ritmo é sinusal, eu tenho a onda P, eu tenho o complexo QRS e eu tenho a onda P combinados entre si, ocorrendo de maneira normal. Então, toda onda P é seguida de um QRS e o intervalo PR é normal. E quando eu tenho um ritmo sinusal, a frequência cardíaca é a frequência do nosso sinusal, que se situa entre 50 e 100 batimentos por minuto. Então, se eu tenho entre 50 e 100 batimentos por minuto, o ritmo é sinusal. Mas se eu tiver todas as características de ritmo sinusal, mas a frequência for abaixo de 50, como que eu digo? Eu digo assim, o ritmo é sinusal bradicárdico. Se eu tiver todas as características de um ritmo sinusal, mas com a frequência acima de 100, né, que seria o máximo da frequência normal para o nosso sinusal, eu vou chamar isso de ritmo sinusal taquicárdico. Acima de 100, ritmo sinusal taquicárdico. Abaixo de 100, ritmo sinusal bradicárdico. Entre 50 e 100, ritmo sinusal apenas, tá? Então, prestem muita atenção que quando o ritmo é sinusal, o complexo QRS, ele tem uma largura normal, a onda P está normal, a onda P é seguida de complexo QRS e o complexo QRS é seguido de onda T. Seguindo. Agora nós vamos falar da normalidade das ondas P, QRS, T, dos intervalos ou espaços, intervalo PR, intervalo QT, e vamos falar também dos segmentos para a gente finalizar as características do elétron normal. Nós já vimos algo parecido com essa imagem, né? Nós temos onda P, em termos de onda é P, QRS e T, e também a onda U, né? Que ocorre mais nos indivíduos bradicárdicos, e temos segmentos e intervalos. Vamos falar de cada um deles, então. Essa aqui é uma representação de uma P normal. Normalmente, a P é formada por dois componentes. Um componente do átrio direito, que vocês podem ver aí na tela, né? É esse primeiro componente aqui. E depois um componente do átrio esquerdo, reparem. Então, na verdade, a onda P, que é uma onda redondinha, assim, muito simétrica, ela tem na sua composição ondas distintas. Uma delas de ativação do átrio direito e outra de ativação do átrio esquerdo, tá? Então, a onda P, ela é nada mais, nada menos do que a somatória da ativação do átrio direito e do átrio esquerdo. Uma onda P normal tem as características que estão sendo mostradas na tela. Ela tem uma duração de até 0,09 em crianças, porque a frequência da criança é mais baixa, então as P's são um pouquinho mais curtinhas, e até 0,11 segundos em adultos. A voltagem da P é até 0,3 milivolts, quer dizer, 3 quadradinhos. E nós já sabemos que a onda P tem que ser sempre negativa numa derivação da direita, porque uma derivação da direita enxerga a onda P saindo do nosso sinusal à direita e caminhando para a esquerda. Então, a onda P necessariamente deverá ser negativa em AVR e positiva naquelas derivações que nós já falamos sobre ela,
que são as derivações da esquerda. Né? Então, ela é sempre positiva em D1, D2, D5, D6, que são derivações da esquerda. Né? Agora, reparem que a onda P normal, ela pode ter um pequeno entalhe. Olha, eu estou mostrando aqui na seta. Esse entalhezinho é quando eu tenho a passagem do estímulo pelo septo interatrial para estimular o átrio esquerdo. Está estimulando o átrio direito, reparem a seta, passa pelo septo interatrial, dá um pequeno entalhe e vai ativar o átrio esquerdo. Esse entalhe é normal. É normal dentro de limites, que nós vamos mostrar no próximo slide. Olha esse tipo de onda P que está aqui do lado, à esquerda. Essa é uma onda P típica de uma derivação chamada derivação V1. A derivação V1 é uma derivação do plano horizontal que tem uma peculiaridade de estar exatamente à frente dos vetores de ativação do átrio direito e do átrio esquerdo. Então, como ela está exatamente na frente, ela primeiro enxerga ativação do átrio direito, vindo em direção ao V1, aí ela registra uma onda positiva. Depois ela enxerga a ativação do átrio esquerdo, se afastando de V1, registra uma deflexão negativa. Vamos então aqui aprender a guardar o que é o valor normal de P. Agora é uma hora de brincar um pouquinho. Eu vou brincar com vocês falando um pouquinho dos números mágicos. Então, em eletrocardiografia, a gente trabalha com números mágicos. Eu diria para vocês que esses números são os primeiros números primos também. É 1, 3, 5, 7. São os números que a gente vai trabalhar no eletronormal. Reparem aqui, a duração de uma onda P em adultos, ela pode ir até 3 quadradinhos no tempo. E até 3 quadradinhos na altura. Então, uma P normal, para vocês guardarem mais rapidamente, é uma onda que tem 3 por 3 quadradinhos. Viram? Nesse caso, o nosso número mágico, fácil de guardar, é um número primo, né? Um dos primeiros números primos, que é o 3. Então, uma P normal, ela tem 3 por 3 quadradinhos. Assim fica fácil. P normal, 3 por 3. Pronto, acabou, guardei a maior parte do que eu tinha que realmente guardar em termos de números em relação à onda P. Mas eu vou falar mais uma coisinha. Essa pequena espícula aqui da onda P, tá vendo que eu estou mostrando aqui com a seta, ela será normal, terá características normais, se ela for menor do que 1 quadradinho. Então, em termos de onda P, eu tenho 2 números que me fazem guardar a normalidade. P normal, dura até 3 quadradinhos e tem a voltagem de até 3 quadradinhos para cima. Então, P normal é 3 por 3. Mas se ela tiver um entalhe, eu diria que o entalhe será normal se ele tiver menos que 1 quadradinho. Trabalhei 2 números primos iniciais, né? O número 1, o número 3, para poder falar, para ajudar vocês a guardar os valores considerados normais para uma P normal. Vamos continuar. Vamos falar agora do intervalo PR. O intervalo PR é o tempo que o estímulo leva para sair do nó sinusal, ativar os átrios e chegar aos ventrículos. É um tempo longo, olha, é o tempo que o estímulo fica na região supraventricular todinho. Então, do início da P até o início do QRS, eu chamo isso de intervalo PR. E o que é o intervalo PR? É o tempo que o estímulo leva na região supraclavicular. Né? Esse intervalo PR tem valores que nós consideramos normais. Em adultos, ele vai de 0,12 a 0,20 segundos. Repara, até 0,20 segundos, esse intervalo PR é normal. 20 segundos são 5 quadradinhos. 0,20 segundos, desculpa, vale 5 quadradinhos. E olha o valor menor do intervalo PR, 0,12 segundos. Cada quadradinho vale 0,4. Então, 3 quadradinhos
é 0,12 e 5 quadradinhos, 0,20. Os números mágicos para o intervalo PR são 3 quadradinhos e 5 quadradinhos. São os valores da normalidade do intervalo PR. Então, o valor normal da onda P é 3 por 3 quadradinhos. O valor normal do intervalo PR é de 3 a 5 quadradinhos pequenos, tá? Reparem que neste caso aqui, o nosso QRS, ele começou com a onda negativa que nós chamamos de Q. Mas nós vamos chamar esse intervalo de intervalo PR, porque convencionou-se que o intervalo PR vai do início da P até o início do QRS, quer o QRS comece com R ou não, tá? Então, ele pode começar com Q ou pode começar com R. Então, na verdade, quando nós falamos de intervalo PR, nós estamos querendo dizer do início da onda P até o início do QRS, quer o QRS comece por uma onda Q ou uma onda R. Então, repetindo o valor normal de intervalo PR, de 3 a 5 quadradinhos pequenos. Continuando, olha, repare, esse é um desenho para mostrar que nós vamos chamar de intervalo PR quando realmente o QRS começa com R, uma onda positiva, e vamos chamar também de intervalo PR, mesmo quando o QRS começar com a onda Q. O que importa é que vai do início da P até o início do QRS. E o segmento PR? Para que a gente mede, né? Além de medir intervalo PR, nós vamos medir também segmento PR. O segmento PR é uma linha isoelétrica. Ela está do final da onda P até o início do QRS. O que está acontecendo do ponto de vista eletrofisiológico quando está ocorrendo o segmento PR no nosso eletrocardiograma? Nesse momento exato, o estímulo está dentro do nó atrioventricular. E quando ele está dentro do nó atrioventricular, o eletrocardiograma de superfície ou o eletrocardiograma de repouso, que é o eletrocardiograma convencional, não consegue enxergar o que está ocorrendo dentro do nó sinusal, do nó atrioventricular. Então, ele registra uma linha isoelétrica. Reparem, é uma linha retinha, né? Normalmente, nós não medimos o segmento PR. Nós só olhamos se ele está isoelétrico ou não. Então, eu, particularmente, gosto de utilizar o segmento PR como uma referência, né, da linha de base do eletrocardiograma. A gente pode usar o segmento ST também, mas esse segmento PR ele é muito estável, dificilmente a gente tem uma alteração no segmento PR. Isso ocorre quando a gente tem infartos atriais, por exemplo. Então, ele é uma boa referência, uma referência razoável para a nossa linha de base do eletrocardiograma. Então, não temos que medir nada do segmento PR. Só precisamos saber se ele está isoelétrico e ele pode funcionar para nós como referência de linha de base. Então, isso é legal, né, para a gente analisar o eletrocardiograma. Reparem agora a morfologia do QRS nas derivações que eu chamo de derivações do plano horizontal. Nós não deu tempo aqui da gente falar muito sobre as derivações, porque isso é uma aula separada, né? Só sobre derivações. Nós, na verdade, trabalhamos no eletrocardiograma com derivações em dois planos. Uma derivação que é no plano frontal, que funciona para nós como se nós tivéssemos uma folha de papel. Quer dizer, o coração desenhado numa folha de papel, né? Como se fosse um vidro de relógio. As derivações do plano frontal são as que nós chamamos de derivações clássicas, D1, D2, D3, né? Depois nós temos as derivações unipolares, AVR, AVL e AVR. Nós teríamos que ter uma aula separada só sobre derivações. Mas hoje é importante dizer, as derivações do plano frontal, de D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, elas mostram o coração como se ele fosse uma estrutura plana, como uma folha de papel ou como um vidro de relógio, tá? Agora, as derivações de V1 a V6, elas têm o que nós chamamos de derivações no plano horizontal,
elas mostram o coração com uma certa tridimensionalidade, quer dizer, de frente para trás. E nesse plano horizontal, nós temos também 6 derivações que vão de V1 até V6. Caracteristicamente, as derivações V1 e V2 são predominantemente negativas. As derivações V5 e V6 são predominantemente positivas. Na verdade, nós já aprendemos isso aqui, que as derivações V5 e V6 são derivações da esquerda, portanto, tem um QRS clássico, que é um Q pequeno, R grande, S pequeno, quer dizer, derivações da esquerda, em indivíduos normais, dão geralmente QRS clássico, Q, R e S. As derivações da direita no plano frontal do plano horizontal são importantíssimas para a gente fazer vários diagnósticos e é muito importante que a gente guarde que elas são predominantemente negativas, mas começam com uma pequena positividade R. Reparem no desenho de baixo que no plano horizontal há um crescendo dessas derivações, desses registros, que começam com a pequena positividade, mas são predominantemente negativos, e terminamos com o registro de V5 e V6, que é predominantemente positivo e geralmente assume a configuração clássica de QRS. Bom, o complexo QRS, ele também nós temos sempre que analisar, além de entendermos o que uma derivação da direita enxerga e uma esquerda enxerga, nós temos várias medidas e várias coisas para analisar no QRS. Vamos falar primeiro da duração, que é o tempo que o estímulo leva para se propagar pelos dois ventrículos, direito e esquerdo. Olha a duração do QRS, gente. Número mágico de novo, até 0,12. 0,12 dá 3 quadradinhos. 3, de novo. Então, o QRS normal, ele vai até 3 quadradinhos pequenos. Vamos recordar. Onda P normal, 3 por 3 quadradinhos. Nosso número mágico aí é 3. Intervalo PR, ele vai de 3 a 5 quadradinhos. O segundo e o terceiro números primos, iniciais. Né? Eu falei que trabalharia com vocês com esses números, 1, 3, 5, nós vamos trabalhar quase o tempo todo com eles. Olha bem, um QRS normal pode durar até 3 quadradinhos, fácil guardar. P normal, 3 por 3. Intervalo PR normal, 3 a 5. QRS normal, até 3 quadradinhos. Viram? Guardando esses números, vocês estarão guardando coisas importantes que a maioria das pessoas costuma esquecer, que é a duração, né, desses eventos. Bom, e em relação à amplitude do QRS, tem alguma coisa para a gente guardar? Na verdade, a amplitude é muito variável, porque depende do tipo do indivíduo, do biotipo do indivíduo, depende se é homem ou mulher, né, porque a mama pode diminuir um pouquinho a capacidade dos eletrodos de perceberem, né, a magnitude do evento elétrico. Então, a amplitude é um pouco variável, depende da derivação. E, geralmente, o eixo do QRS no plano frontal, ele se situa no primeiro quadrante, que é de menos, geralmente, na maioria dos indivíduos no mundo, de 0 a 90. Algumas pessoas são tem um eixo do QRS um pouquinho mais para a esquerda. Isso a gente encontra em indivíduos mais baixinhos, gordinhos, que têm um eixo horizontal também do próprio corpo um pouco mais avantajado. E o eixo pode passar um pouquinho de mais 90 em indivíduos que são mais compridinhos, né? Indivíduos cujo eixo corporal é mais vertical. Então, esse eixo também é influenciado por outras circunstâncias, como a idade, né? A gordura corporal, o porte físico. Durante a gestação, o eixo, por exemplo, pode se desviar um pouquinho para a esquerda, sem que isso signifique necessariamente que há uma patologia associada à gestação. Olha bem, isso é importante. A gente acha que é uma bobagem, mas costumamos errar alguma coisa. Olha, vamos definir as ondas do QRS. Vamos começar com a definição certinha. Olha bem, a primeira onda negativa do QRS nós chamamos de onda Q. A primeira onda positiva do QRS é chamada de onda R. A onda R, ela tem muita personalidade.
ela é a única onda positiva mesmo do QRS. Então, a onda, para ser chamada de R, não precisa de ter uma Q antes dela. Então, a primeira onda positiva do QRS é a onda R, e ela pode ser precedida ou não de uma onda Q. Agora, qualquer onda negativa depois do R é chamada de S. Olha que interessante, gente. Para a gente dizer que uma onda é Q ou S, nós precisamos de ter uma R para definir. Então, se a onda negativa for antes da R, ela será chamada de Q. E se a onda negativa for depois de R, ela vai ser chamada de S. Então, R é o divisor de águas. E R, ela independe da Q ou da S. É a única onda positiva. Então, a primeira onda positiva é R, e é ela que nos baliza para dizer se as ondas negativas que existem nesse QRS são Q ou se são S. Antes de R é Q. Depois de R é S. Ok? Agora, e se eu tiver uma segunda deflexão positiva, por exemplo? Então, se eu tiver uma segunda deflexão positiva, eu vou continuar chamando essa onda de R. Porque toda onda positiva no eletrocardiograma, no QRS, terá que ser chamada de R. Só que para a gente não dar outro nome para ela, ela vai virar R'. Então, uma deflexão R, duas deflexões positivas, uma vai ser R e a outra vai ser R'. É importante guardar isso. Ondas positivas no QRS são sempre R. Elas definem quem é Q e quem é S. Às vezes a gente não pensa muito nisso e às vezes eu vejo alunos confundindo ondas Q com ondas S. Onda negativa antes de R, Q. Onda negativa depois de R, S. Segunda onda positiva no QRS, R', ok? Quando eu tenho ondas muito baixinhas, eu digo que eu escrevo o nome dessas ondas com letra minúscula. Ondas maiores, eu as descrevo com letras maiúsculas. Reparem nesse slide. Eu gosto de chamar isso aí de família QRS. São todas as morfologias possíveis, né, do QRS, né? Algumas coisas aqui vale a pena a gente chamar a atenção, não precisamos falar de todos eles, porque aqui muitas dessas demonstrações aqui são de coisas, de patologias, que hoje nós estamos falando de eletro normal. Mas vamos analisar algumas, principalmente desse primeiro bloco aqui. Repare, aqui eu tenho uma onda negativa e depois eu tenho R. Portanto, a onda que eu tenho aqui, antes de R, é Q. Ela é pequena, então letra minúscula. A R é grande, letra maiúscula. Então, esse complexo eu vou chamar de QR. Esse aqui é um QRS clássico. Reparem, Q, uma onda antes de R, Q, a onda R propriamente dita, e um S pequenininho, QRS clássico. Aqui eu já tenho uma morfologia um pouquinho diferente, reparem. Eu tenho uma pequena onda Q, descrevi como Q, uma pequena R agora. Isso aqui aparece em algumas circunstâncias patológicas. Então, eu tenho um R pequeno, e reparem, depois da R pequena, eu tenho uma grande onda S. Eu vou chamar de onda S em letra maiúscula aqui, para dizer que ela é bem grande. Repara aqui, uma grande onda Q antes de uma onda R. Os dois são escritos com letra maiúscula. Esse traçado aqui, olha que interessante, eu não tenho R. Eu tenho uma grande onda negativa. Se eu não tenho R para dizer se essa onda é Q ou S, eu tenho que adotar uma justiça salomônica assim, para designar essa onda. Eu vou chamar esse complexo de complexo QS. Eu não posso dizer que é Q e nem posso dizer que é S. Não tenho R para fazer essa definição. Portanto, quando eu tenho esse tipo de traçado aqui, eu necessariamente tenho que chamar de complexo QS. Aparece em algumas circunstâncias especiais, mas aparece principalmente em infartos. Reparem essa outra morfologia aqui. Não tem Q, não tem S, tem apenas uma onda R grande, tá vendo? Então, R com a letra maiúscula. No jargão
que a gente às vezes utiliza, nós chamamos de R puro. Só tem o R, né? Aqui, olha, uma grande onda R com uma onda S. Negativo depois de R é S. Agora aqui o S já ficou grande, então vão ser escritos em letras maiúsculas. Aqui é a mesma coisa, mas eu vou chamar atenção para essa e essa morfologia. Reparem que aqui eu tenho, nessa morfologia aqui, eu tenho só onda positiva. Eu vou chamar de R'. Repare que existe uma deflexão negativa, mas ela não chega até a linha de base. Como ela não chega até a linha de base, eu não posso chamar de S. Então, nesse tipo de morfologia de QRS, eu chamo de R, a primeira menor que a segunda, R'. Olha como que é diferente desse aqui, desse terceiro. Eu tenho R, tenho um QRS que desce além da linha de base, e depois eu tenho R'. Viram? Avançou para baixo da linha de base, eu vou chamar de S. Aqui não avançou, então não existe S. Tem que chegar pelo menos até a linha de base. Aqui, neste caso, avançou além da linha de base. Esse aqui, novamente, R, um S grande, um R', R, S, R', e assim vai, né? Mas basta a gente verificar o tamanho das letras para fazer as outras denominações do nosso QRS. O importante aqui em termos conceituais são o QRS clássico, né, o tamanho da letra acompanhando o tamanho da onda. Quando eu não tenho uma onda R entremeada entre duas ondas negativas, eu tenho só uma onda negativa, eu tenho que chamá-la de QS. Eu posso ter complexos que têm apenas onda R, e os complexos R, R', indica que não há S, não tem uma volta à linha de base, e complexos R, S, R', indicam que a deflexão vem pelo menos até a linha de base ou ultrapassa a linha de base, ok? Vamos seguir então. Essa medida aqui, a maioria das pessoas nem conhece, não faz essa medida, mas ela é super importante para você fazer um diagnóstico de sobrecarga de ventrículo direito ou esquerdo e de bloqueio de ramo direito ou esquerdo. É importante também lá nas arritmias, que nós não vamos falar hoje. A deflexão intrinsecóide, ou tempo de ativação ventricular, é uma medida do tempo entre o início do QRS até o ápice da onda R. Essa é uma medida importante porque nós temos essas condições sobrecargas, por exemplo, e bloqueios, elas alteram esse tempo entre o início do complexo até o ápice da R. Então, é interessante que a gente faça essa medida, e essa medida ela é feita apenas nas derivações V1 e V5 e V6, ou V6. E sempre que tiver aumentada, nós vamos pensar ou em sobrecargas ou em bloqueios de ramo. Então, é bem interessante que a gente faça essa medida. Em V1, o valor normal é até 0,35 e em V6 até 0,55. Olha bem os números mágicos de novo. Em V1 é até 0,35, quer dizer, menos que 1 quadrado pequeno. E em V6 até 0,65, que é menos que 1 quadrado pequeno e meio. Aí eu postei um pouquinho a barra para usar o número mágico, mas tudo bem, vale como uma lembrança para facilitar a memorização. Ok? Vamos para o próximo. E a onda Q, né? A onda Q fisiológica, ela geralmente tem menos que 1 quadrado pequeno de duração. Nós podemos ver Qs fisiológicas nas derivações esquerdas. Vamos resumir as derivações esquerdas de novo? D1, AVL, V5, V6 e D2 também. Então, eu posso ter onda Q fisiológica em qualquer uma das derivações esquerdas. Para ser fisiológica, ela tem que ser bem pequenininha, tem que ter menos de 1 quadrado pequeno de duração. Geralmente, a onda Q fisiológica representa o vetor de ativação septal normal, visto, né, visto por trás pela derivação da esquerda.
Uma Q patológica é quando ela tem uma duração maior do que um quadrado pequeno. Número 1 de novo. Só para ajudar a memorizar, né? Então, a Q patológica tem uma duração maior que 0,04 segundos, ou mais do que um quadrado pequeno. Ou então, para alguns autores, eles colocam que a Q já será patológica quando ela tiver 1/4 do QRS. Para outros, é quando ela tiver 1/3 do QRS. Então, a gente pode usar esses critérios para dizer que uma Q é patológica ou não. É importante a gente lembrar que nunca, nas derivações do MV2, o complexo QRS jamais pode começar com a onda negativa. Se ele começar com a onda negativa, nós certamente teremos que fazer algum diagnóstico eletrocardiográfico, porque como o vetor septal ele vai para a direita, sempre uma derivação da direita vai começar o QRS com uma positividade. Portanto, se eu tiver uma derivação da direita começando com negatividade, é porque aquele vetorzinho septal inicial, né, médio, ativação da parte média do septo interventricular, ele inverteu. E se ele inverteu, alguma razão houve para isso. E geralmente é uma razão de doença. A onda T, né, olha bem, a gente já está quase acabando a aula porque estamos chegando na onda T. Né? A onda T representa a repolarização ventricular e geralmente, como regra geral, a onda T é positiva onde o QRS é positivo e é negativa onde o QRS é negativo. Quer dizer, trocando em miúdos, habitualmente a polaridade da onda T acompanha a polaridade do QRS, tá? Isso pode ser uma exceção apenas em V1 e em V2, porque algumas pessoas mantêm um padrão infantil e tem a onda T diferente, pode ter QRS positivo e negativo em V1 e V2, com ondas T positivas. Dependendo da idade do indivíduo, se for jovem não é problema. Se for um indivíduo idoso, nós teremos que procurar a cardiopatia isquêmica, né, insuficiência coronariana. A onda T tende a aumentar, né, na amplitude de V1 até V6, né, vai acompanhando também o aumento da amplitude da onda R. Nós consideramos como amplitude normal da T um quadrado grande no plano frontal. De novo, né? Ou 2 quadrados grandes nas derivações de V1 até V6. E geralmente a amplitude da T é menor do que a amplitude do QRS. Pode ser um pouquinho menor só, mas sempre um pouco menor do que o QRS, ok? Então, a polaridade da T geralmente acompanha a polaridade do QRS, exceto em V1 e V2 em indivíduos jovens, tá? Então, não raciocine assim para indivíduos mais velhos. E a amplitude da T até um quadrado grande nas derivações do plano frontal. Vamos recordar quais são as derivações do plano frontal? D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. E vai ser até 2 quadrados grandes nas derivações do plano horizontal, que vão de V1 até V6, sempre um pouquinho abaixo do tamanho da R. Uma onda T normal tem uma característica importantíssima que é bom a gente guardar agora. Ela sobe lentamente e desce mais rápido. Olha no desenho. A onda T sobe lento, não lento demais. Sobe lento, desce rápido. Ela tem uma fase ascendente mais lenta do que a fase descendente. Olha, o próprio texto está ensinando isso. E geralmente, o eixo da T, a gente pode calcular também. O eixo da T, ela se situa entre 0 e mais 90 graus e geralmente está muito próximo, em indivíduos normais, do eixo do QRS. Tá? E nós não medimos duração da T. Então, nós temos aqui limites normais para a onda T, principalmente, mostrando que ela fica abaixo do QRS. Quando a gente analisa T, a gente analisa, nós temos várias alterações, nós não vamos falar muito delas nessa aula, mas olha bem, isso aqui é uma onda T simétrica. A gente tende a achar que a simetria é uma coisa boa, normal, mas para T não é.
T deve ser sempre levemente assimétrica, fase ascendente mais lenta do que a fase descendente. Quando eu tenho uma T muito simétrica, os dois pedacinhos iguais, as duas metades iguais, eu tenho que pensar em algum problema da repolarização, que pode ser um problema pequeno, como uma sobrecarga ventricular, mas pode ser também uma manifestação de síndrome isquêmica. Ela pode estar achatada, ela pode estar invertida em circunstâncias patológicas, né? O segmento ST pode estar infradesnivelado e a onda T negativa. Eu posso ter depressão do segmento ST e T positivo. Então, há muitas combinações entre segmento ST, onda T e ponto J. Nós não falamos, inclusive, vamos falar agora do segmento ST. Nós antecipamos a onda T ao segmento ST. Então, na verdade, o segmento ST, ele começa, olha aqui em vermelhinho aqui embaixo, ele começa no ponto J. Ó, vou apontar aqui na tela. Ponto J é o final do QRS. Aqui acabou o QRS, a setinha não está acompanhando bem, mas aqui é o ponto J. Acabou o QRS, ponto J. Do ponto J em diante, nós temos repolarização. E a repolarização começa com o segmento ST e onda T, né? Então, ponto J indica o início da repolarização e o início também do segmento ST. Nós medimos o segmento ST, medimos uma coisa que a gente avalia no segmento ST se ele está isoelétrico ou se ele está supradesnivelado ou infradesnivelado. Nós aceitamos como uma variação do normal o segmento ST supradesnivelado, mas com um supradesnivelamento menor do que 1 milímetro. Aonde? Só nas derivações do plano frontal. E infradesnivelamento, né? Infradesnivelamento a gente aceita como normal meio quadrado pequeno, tá vendo? Então a gente aceita uma variação de supradesnivelamento de ST um pouco maior para supra do que para infra. E essa avaliação do segmento ST é importante na análise das síndromes coronarianas, crônicas, né, principalmente. Então, o segmento ST, outra característica importante, ele não deve seguir uma linha absolutamente reta, ele deve, assim, ir preparando a fase ascendente da onda T. Então, isso seria o correto para o segmento ST. Aqui são exemplos de alterações do segmento ST, que é infradesnivelado, né, infraascendente do segmento ST, e um segmento ST horizontalizado ou achatado, né? Em uma dessas circunstâncias é considerado normal. Finalmente, vamos falar um pouquinho do intervalo QT, que é medido do início do QRS até o fim da onda T. Esse intervalo QT é importante porque ele mede o tempo total da sístole elétrica do coração, porém ele varia com a frequência cardíaca, com o sexo do indivíduo, com a idade, né? E normalmente a gente mede, então, do início do QRS até o fim da onda T, mas como ele varia com a frequência, com a idade, etc., a gente põe esse valor que a gente mediu, a gente coloca numa fórmula para a gente calcular o QT corrigido. Então, o QT corrigido é o QT que nós medimos, QT medido, sobre a raiz quadrada do intervalo RR expresso em milissegundos. Então, aí precisa realmente, para a maioria das pessoas, precisa de uma calculadora para fazer a medida do intervalo QT corrigido, né? Mas é importante porque esse intervalo QT, se muito longo, ele pode indicar uma certa tendência a arritmias ventriculares mais graves. Então, é interessante que a gente aprenda desde já que existe essa medida no eletrocardiograma, né? E que pode ser interessante para a gente fazer algumas análises de arritmia. O valor máximo do QT corrigido é 400 milissegundos para homens e 440 milissegundos para mulheres. Como eu disse, ele varia de acordo com a idade, o sexo e a frequência cardíaca. Se o QT estiver prolongado, como eu disse, isso predispõe ao aparecimento de fenômeno que a gente chama R sobre T, que pode desencadear uma taquicardia ventricular. Outras condições que podem aumentar o QT, vagotomia,
a idade avançada, insuficiência cardíaca, infarto, hipocalcemia, uso de alguns medicamentos como quinidina, hipopotassemia, tudo isso pode alterar o intervalo QT e favorecer o aparecimento de taquicardias ventriculares. E numa outra ponta dessa situação, nós temos a diminuição do intervalo QT. Pode ocorrer principalmente com o uso de medicamentos, de alguns fármacos, e também na hipercalcemia e na hiperpotassemia. É bom estar pensando sempre um pouquinho em termos de intervalo QT. Agora sim, estamos no finalzinho da nossa aula de elétrica normal. Vamos falar um pouquinho, muito pouco, sobre a onda U, que é uma onda de baixa voltagem que ocorre depois da onda T e geralmente tem a mesma polaridade da onda T. A onda U não aparece em todo o eletrocardiograma e nem aparece em todas as pessoas. Geralmente ela está presente, a gente consegue ver bem a onda U apenas nas derivações V3 e V4. E é interessante porque a gente pode extrair uma informação da onda U, porque ela pode estar negativa quando tivermos um quadro de isquemia coronariana ou de sobrecarga ventricular esquerda. Isso é muito interessante e é muito pouco veiculado, né? Mas quando a gente consegue perceber a onda U nessas derivações, a gente pode extrair alguma informação dela. Quando é que a onda U está mais evidente no eletrocardiograma? É quando nós temos uma frequência cardíaca mais baixa. Então, quando temos bradicardia, ou quando há algum distúrbio hidroeletrolítico, por exemplo, a hipopotassemia. Então, a gente consegue enxergar bem a onda U. Ainda há alguma controvérsia sobre a gênese eletrofisiológica da onda U. Né? Nós não sabemos, não conhecemos tão bem a onda U. Provavelmente, nos próximos anos, vamos desenvolver muitas teorias ainda sobre a onda U. Né? Então, aqui terminamos essa primeira parte, que é um curso nós falamos sobre o eletrocardiograma normal, né? Nós não falamos hoje sobre eixo, não falamos sobre derivações, mas nada impede que em outras videoconferências a gente fale especificamente sobre esses temas, basta que vocês se interessem e peçam isso, que a gente pode ir fazendo devagarzinho um curso de eletrocardiograma focado para a identificação do eletrocardiograma normal. Que a partir do momento que você identifica um eletrocardiograma normal, você fica preparado para a segunda parte de qualquer aprendizado em eletrocardiografia, que é identificar a anormalidade eletrocardiográfica. Eu acredito que um divisor de águas no conhecimento de eletrocardiografia é você saber realmente o que é um eletronormal. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, se quiserem, e também para propor outros temas de eletrocardiografia, mas eu sempre foco e peço aos alunos para focar em cima do eletronormal. Saber bem eletronormal já é um grande diferencial para qualquer médico, porque aí você sabe, isso está normal, não preciso encaminhar para um especialista, e eu me sinto seguro a este respeito. Então, quantas vezes for necessário, nós poderemos repetir videoconferências sobre eletronormal, sobre sistemas de derivações, sobre eixo elétrico cardíaco. Basta vocês terem realmente um interesse nisso e nós poderemos perfeitamente programar essas videoconferências. Estou inteiramente à disposição para perguntas e também para outros vídeos de eletrocardiografia, caso vocês acharem que é necessário e que será produtivo para vocês. Um abraço, então. Até as perguntas, ou então até a próxima videoconferência. Sobre? Olha, nós queremos pedir a vocês para não se esquecerem de preencher o formulário de participação nas videoconferências. A gente tem tido uma discrepância grande entre o número de pessoas que está
assistindo a videoconferência e os números de formulários que a gente recebe. E nós todos, vocês e nós, somos avaliados em cima desses formulários. Por exemplo, na última vídeo tinha um número grande de pessoas, por exemplo, tinha 19 pessoas, mas só 6 preencheram o formulário. Isso é ruim para os municípios e é ruim para a gente que está fazendo a videoconferência. Por exemplo, nessa videoconferência nós temos aqui registrados em tela 33 pessoas. Então seria muito interessante que viesse 33 formulários, que isso daria mais credibilidade às videoconferências e daria para a gente o material necessário para a gente programar outras sobre o mesmo tema. Isso é muito importante. Por favor, pensem nisso e tentem preencher os formulários, tá bom? A Carla está perguntando quais as indicações para o paciente fazer um eletrocardiograma. Olha, Carla, são muito variadas. Né? Por exemplo, existem vários guidelines a respeito de indicações de eletrocardiografia. Mas nós pedimos eletrocardiograma, assim, a princípio, dentro de um universo clínico comum, no qual a gente está atendendo pacientes que têm hipertensão arterial, que têm diabetes, por exemplo, que têm dor torácica. Nós fazemos o eletrocardiograma nessas pessoas para avaliar se existe alguma lesão em órgão-alvo da hipertensão, se existe alguma consequência do diabetes sobre o coração, né? Ou se a dor torácica ela tem uma origem cardíaca realmente. Queixas, por exemplo, de batedeira no peito, palpitação, dor no peito, cansaço, falta de ar, né? São indicações de se fazer eletrocardiografia. E diante de alterações da ausculta, por exemplo, se você tiver sopros, a ausculta cardíaca, arritmias, a ausculta cardíaca, tudo isso seriam indicações de fazer o eletrocardiograma. Eu continuo à disposição, pode perguntar à vontade. Aliás, eu adoro perguntas. Bloqueios de ramo, Rodrigo? Ok, eu acho que é muito legal fazer uma videoconferência sobre bloqueios de ramo, mas para você entender bem bloqueio de ramo, você tem que saber eixo elétrico cardíaco. E para a gente saber eixo elétrico cardíaco bem, nós temos que saber direitinho, assim, de cor, o sistema de derivações. Então, eu acredito que a gente pode pensar num bloco de eletronormal para todo mundo se sentir bastante seguro do eletronormal e depois um bloco, por exemplo, de sobrecargas e bloqueios. Acho que seria um crescendo bem legal, porém, eu acho muito importante que o profissional se sinta seguro para identificar o eletronormal. Identificar o eletronormal exige que você saiba o eixo elétrico, né, calcular o eixo elétrico direitinho e que saiba a normalidade dos eventos eletrocardiográficos. Mas nós vamos registrar a sugestão de bloqueio de ramo, porque é muito comum no nosso meio, principalmente nas regiões onde existem chagáticos com mais de 30 anos de idade, porque dos marcadores eletrocardiográficos da cardiopatia chagática é o bloqueio de ramo direito. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês, continuo à disposição, mas já deixo meu agradecimento pela atenção durante esse período de aula. Sete Lagoas, tem uma pergunta que não... em que caso nós vamos encontrar a R'? Entendi a pergunta. Tá. A R' geralmente aparece tem duas... eu vou falar sempre do mais comum, não vou ficar falando de coisas mais raras. Eu acho que é aquilo que o clínico tem que saber. O R' aparece quando nós temos bloqueio de ramo direito, que é um clássico de ter em V1 R, S, R', ou então R, R', tendo que o segundo R é maior do que o primeiro, geralmente. E a outra condição que dá R, R' é a sobrecarga ventricular direita, e é na mesma derivação, V1 e V2, nas mesmas, V1 e eventualmente V2. Então, eu procuro R',
principalmente em V1 e V2, e quando eu encontrar essa circunstância nessa RR' em V1 e V2, eu posso pensar claramente em bloqueio de ramo direito ou sobrecarga ventricular direita. Acho que isso simplifica um pouquinho, não vamos criar muita complicação, vamos para aquilo que é comum. Vou lembrar que eu estou vendo aqui a Sete Lagoas dizendo o tema. Vamos lembrar, os temas são sempre escolhidos por vocês. É super legal que seja assim, porque o tema ele tem que bater assim, direitinho com uma necessidade, uma coisa que vocês realmente queiram aprender. Eletrocardiografia é um tema que todo mundo quer aprender. A gente vai estar sempre tentando oferecer os temas que vocês pedirem em eletrocardiografia. Bom, eu continuo à disposição para perguntas e também à disposição, vocês podem entrar em contato aqui no SETES. O pessoal sempre, eu faço parte da equipe do SETES, então qualquer observação, sugestão, certamente eu vou receber diretamente da turma do suporte. Estou à disposição, adoro dar aula de eletro, pode me perguntar sempre, ok? Então, até a próxima aula, talvez de eletro normal, ou derivações, ou eixo elétrico, né? Mandem para a gente a necessidade de vocês para que a gente possa atender. Então, tchau!